Vamos dar início então, gente. Esse é o nosso tema, OVNIs, ETs e a Bíblia. Primeiro vamos começar dando definições. O que é ET? ET significa extraterrestre. Refere-se a tudo que é fora do planeta Terra. Isso está mais comumente relacionado com seres inteligentes de outros planetas. Então, quando se fala de ET, fala de uma vida extraterrestre. Então, quando eu falar de ET, é algo fora do nosso planeta, e no contexto que estamos estudando aqui, são de seres fora do nosso planeta. OVNI, Objeto Voador Não Identificado. OVNI é um nome genérico dado a qualquer objeto voador não identificado, como, por exemplo, satélites artificiais, fenômenos atmosféricos, balões meteorológicos, etc. Portanto, qualquer coisa que aparece no céu, que inicialmente não é identificável, é chamado de OVNI. Não necessariamente um disco voador, mas é qualquer objeto voador não identificado. É claro que no nosso contexto, nós vamos usar essa abreviação para falar dessas naves espaciais de seres extraterrestres. Porém, aproximadamente 90% das aparições de objetos voadores não identificados podem ser explicados cientificamente, ou então se encaixam na categoria de pura farsa. Então vamos dar um exemplo. Muito bem, as pessoas que viram esse vídeo, elas ficaram muito impressionadas na época em que isso se espalhou pela internet, mas isso é pura farsa. Eu vou passar uma reportagem aqui do Fantástico para vocês. Prestem atenção. Chegou a hora de desvendar os mistérios da internet. E hoje nós vamos falar do vídeo que mais despertou a atenção dos nossos internautas. Foi o tema mais pedido ao detetive virtual. O OVNI do Haiti. É muito real, né? A câmera balança, desfoca. Vamos ver de novo? Repare no espanto da cinegrafista amadora quando flagra os OVNIs. Muitos internautas ficaram impressionados com esse vídeo. Recebi um vídeo por e-mail que me deixou curioso. Gostaria de saber se era verdade, se não é verdade. O que mais me encantou nesse vídeo, que me faz acreditar ser verídico, é sair fora dos padrões de voo conhecidos. E se o nosso detetive virtual pode ajudar a gente? Desvende esse mistério para mim. É aqui que entra em ação o detetive virtual. Vejam, é incrível! O Fantástico descobriu os mesmos OVNIs passeando pelo Rio de Janeiro. É que a gente pediu para o piloto fazer esse desvio no percurso. É tudo obra do artista gráfico francês David Nicolas. No caso do Haiti, não é o OVNI que é de mentirinha. Tudo é de mentirinha, a começar pelas palmeiras. Tudo criado no computador. Talvez por isso o OVNI pareça tão real no cenário. Eu estava escrevendo uma história sobre dois amigos que faziam algo falso se tornar uma grande polêmica. Acabou fazendo isso de verdade. Depois ficou um tempão curtindo os efeitos. Houve quem acreditasse ser um protótipo militar. Trouxeram especialistas para comentar o caso. Muita gente achou que era verdade. Ele tem até um jornal de Los Angeles, nos Estados Unidos, os bichinhos na capa. E mesmo aquelas pessoas que imaginaram, se for montagem, foi um vídeo caríssimo, erraram também. Davi fez tudo numa noite, de bobeira. Ele tem uma longa ficha com OVNIs.
Mas nenhum fez tanto sucesso quanto o OVNI do Haiti, o OVNI do Caribe, OVNI de Trinidad e Tobago, como também foi chamado. Tudo a mesma mentira. Então, gente, muita coisa que aparece na internet parece tão real como esse vídeo que vemos, mas a maioria deles é fake. Então, nós não podemos, em primeiro lugar, dar crédito a qualquer coisa que nós vemos ou qualquer coisa que chega às nossas mãos. Esse é o primeiro alerta. Porém, há um pequeno número de registros de OVNIs que não pode ser encaixado nem na categoria de fenômeno natural, tipo um balão atmosférico, e nem na categoria de fraude. E nós temos um livro lançado pela Força Aérea Americana, chamado Projeto Livro Azul. Isso é alguma coisa séria que os Estados Unidos e outros países têm estudado, porque isso diz respeito à segurança nacional. E nesse livro diz o seguinte: o fenômeno OVNI é o estranho e notável dilema de nossa era. Não sabemos o que eles são. Recentemente, o Pentágono divulgou alguns vídeos que pilotos de caça da Força Aérea Americana filmaram. Então, a maioria dos vídeos que nós recebemos, a grande maioria é fake, mas há realmente algumas coisas, um pequeno número, que é um mistério. O que nós vamos pensar a respeito disso? O que quer que pensemos sobre os OVNIs, ninguém pode negar um fato importante. Quer seja um mito ou realidade, os fenômenos OVNI e até a simples ideia da existência deles têm exercido bastante influência sobre a humanidade nos últimos 60 anos. Fenômeno cultural. Os filmes e programas de televisão têm popularizado a ideia de vida alienígena, OVNIs, viagens interestelares, etc. Poderíamos citar muitos exemplos, tanto na televisão quanto no cinema. Então, essa questão, gente, de ser de outros planetas e naves espaciais, ela é um fenômeno cultural fortíssimo. Então, nós temos muita coisa produzida a esse respeito. Por exemplo, na televisão, quem se lembra Perdidos no Espaço? É exatamente esse tema de viagens a outros planetas, naves espaciais, seres extraterrestres. Eu era fã do Star Trek. Também o mesmo tema. Vê como é que isso se popularizou de uma maneira tremenda. Nós temos ainda É Teimoso, era uma sátira em relação a esses extraterrestres. Há algumas séries que foram lançadas, por exemplo, do Steven Spielberg, Taken, ou seja, Retirado. É uma série em 10 episódios e é horrível essa série, eu assisti ela toda. E há uma outra série em 22 episódios, essa é interessantíssima, chama The Event, ou O Evento. No cinema, muitos e muitos filmes sobre esse tema, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, ET, Extraterrestre, Star Wars, ou seja, Guerra nas Estrelas, muitas sequências, 2001, Uma Odisseia no Espaço, Alien, O Oitavo Passageiro, Cocoon, Contato, esse é um filme famoso com George Foster, muito interessante esse filme.
Aí, inteligência artificial, na qual um boneco, uma criança robô, e ela se afeiçoa às pessoas que adquirem esse produto. Guerra dos Mundos, um filme famosíssimo de muitos anos atrás, ele foi refilmado mais recentemente com Tom Cruise. O Predador, Independence Day, Avatar, Capax, não sei quem viu. Esse filme ele é muito interessante. Uma pessoa é internada no hospital psiquiátrico e ele fala que ele é de outro planeta. E, de repente, no fim do filme, ele desaparece. É como se fosse mesmo. Missão Marte, esse é um filme muito interessante. Sinais, com Mel Gibson. Skyline, Super 8, Cloverfield, Invasão do Mundo, A Batalha de Los Angeles, Distrito 9, muito engraçado esse filme, uma sátira. Stargate, O Dia em que a Terra Parou, esse é um filme também espetacular sobre o tema. Presságio, Contatos de Quarto Grau, Batalha Naval, esse filme ele é mais recente, Prometheus, ele é uma sequência de Alien. De fato, não podemos negar que a nossa cultura, tanto ocidental quanto oriental, está repleta destes conceitos de seres extraterrestres, objetos voadores não identificados e civilizações do espaço exterior. Qual a explicação para tudo isso? Principalmente, qual a explicação para aqueles 10% de aparições que a ciência não explica e que, inclusive, os governos têm investigado a esse respeito? Inteligência extraterrestre. A teoria mais popular entre os que aceitam os seres de outros planetas e naves espaciais é a de que eles representam civilizações incrivelmente avançadas do espaço exterior que estão procurando estudar, influenciar e, eventualmente, entrar em contato com a humanidade. E este conceito não é compartilhado apenas por pessoas místicas e pela indústria cinematográfica. Não. Até mesmo a comunidade científica tem se empenhado e investido muito dinheiro e esforços no sentido da descoberta e contato com vida extraterrestre inteligente. Então, por exemplo, alguns satélites que foram lançados pela NASA, Pioneer 10 e 11, são sondas interplanetárias norte-americanas que foram lançadas em 1972 e 1973 para ir além do nosso sistema solar. Então, algumas sondas elas foram enviadas para estudar os planetas do sistema solar e além do sistema solar. Então, nós temos aqui a Pioneer 10, foi lançada aqui em 72, no ano de 76 estava aqui na órbita de Saturno, 1978, 80, e em 1988 ele saiu do nosso sistema solar, indo além de Plutão. Então, nós temos a Pioneer 10, a Pioneer 11, temos a Voyager 1 e Voyager 2. E nessas naves não há só câmeras para fotografar e estudar planetas, não. Eu não sei quantos conhecem esse cientista aqui, já falecido, muito famoso. O nome desse cientista é Carl Sagan. E ele bolou uma placa de ouro que foi colocada nessas sondas, ou nesses satélites, uma placa de ouro no interior dessas sondas, com mensagem, no caso de ser interceptada por seres extraterrestres. Ou seja, essa placa não foi uma coisa barata, é uma placa de ouro que foi colocada. E o que tem nessa placa? Tanto no projetos Pioneer 10 e 11. Então, você tem uma série de figuras. Essa figura aqui acima é a representação de uma molécula de hidrogênio. Aqui é uma silhueta da sonda, é um desenho. E aqui você tem a imagem de dois seres humanos, homem e mulher. Aqui nós vemos a posição do Sol em relação a 14 pulsares da nossa galáxia. É uma maneira de localização. Temos também aqui o sistema solar, o Sol, Mercúrio, Vênus e por aí vai, e falando a trajetória da Pioneer 10. E aqui nós temos um diagrama do sistema solar com os planetas. Então, mesmo a comunidade científica, ela admite essa possibilidade de seres e civilizações do espaço exterior. Então, isso não é só cinema, não é só imaginação, não. Inclusive, há um projeto caríssimo chamado Projeto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence,
ou busca por inteligência extraterrestre. Há um site na internet chamado SET, e esse projeto ele usa dezenas dessas antenas gigantescas para tentar captar mensagens eletromagnéticas de outros planetas ou do universo. Porém, após mais de 30 anos de pesquisas rastreando o espaço exterior, nunca foi captado qualquer sinal que pudesse ser considerado como uma comunicação inteligente. Este programa, atualmente, ele está tão desacreditado que praticamente está sendo desativado por falta de recursos. Veja essa notícia aqui. Se uma raça alienígena evoluísse de forma parecida com a nossa e inventasse o rádio, nós seríamos capazes de encontrá-la. Com essa premissa, nasceu o programa SET, Busca por Inteligência Extraterrestre, que usa um conjunto de 42 radiotelescópios daqueles gigantescos para detectar os possíveis sinais de civilizações alienígenas. O projeto opera nos Estados Unidos desde os anos 1980, mas no dia 15 de abril de 2011, eles suspenderam temporariamente as operações em sua sede por falta de dinheiro. Os cortes no orçamento do estado da Califórnia e a diminuição de receitas após a crise econômica que atingiu os Estados Unidos são os motivos apontados pelo SET para a desativação deste complexo. O projeto sempre foi um empreendimento científico extremamente controvertido por não ser considerado relevante por muitos cientistas, ao passo que outros creem que a busca por ondas de rádio enviadas pelo universo é uma maneira eficaz de encontrar vida inteligente fora da Terra. Agora, o SET está à procura de novas fontes de receitas e, para ajudar na captação de recursos, o site da instituição também pede doações. Esse é o logo do Instituto SET e esse é o site. Depois, se você desejar ir lá, é interessante. Numa das páginas, você tem isso aqui: dê suporte financeiro à busca de vida fora ou além da Terra. Então, você pode doar aqui, ó, $25, 50, 100, qualquer valor, uma vez ou mensalmente. E aí eu coloquei um título aqui, né? Se você estiver com dinheiro sobrando, que tal ajudar esses pobres cientistas a encontrarem os ETs? Há também uma outra tela, outras maneiras de você contribuir. Criptomoeda, doação planejada, ou então, quando você morrer, se você quiser deixar os seus bens para esse projeto, e uma série de maneiras eles estão buscando recursos para continuar bancando a operação daqueles gigantescos radiotelescópios. Ou seja, isso é uma pesquisa científica e muito dinheiro e tempo tem sido gasta nesse sentido de encontrar inteligência extraterrestre. Além disso, vários estudiosos estão questionando seriamente a suposição de vida inteligente extraterrestre. Então, tem alguns que creem e se empenham e investem muito dinheiro para encontrar, e tem outros que são totalmente críticos a esse tipo de investimento e de pesquisa científica. Em 2011, foi lançado nos Estados Unidos e fez um tremendo sucesso esse livro, Alone in the Universe, Sozinho no Universo, porque o nosso planeta é único. Então, esse escritor, ele diz que o nosso sistema solar, o nosso planeta, a lua dele, se as coisas não fossem exatamente da maneira que são, a vida não poderia surgir no nosso planeta. Então, ele dá uma série de dados estatísticos e científicos dizendo que é uma bobagem nós acharmos que há vida em outros planetas. Essa é a teoria deste escritor, desse cientista, que vida só pode ser encontrada no nosso planeta. OVNIs e ETs. E não somente os cientistas, mas até mesmo as pessoas que trabalham com a hipótese de civilizações extraterrestres, os ufólogos, eles não têm certeza sobre a natureza extraterrestre das aparições de OVNIs. Os ufólogos, então, são aqueles cientistas ou aquelas pessoas que estudam e buscam, mas nem eles têm certeza de que isso existe. Veja a declaração oficial do editor Gordon Creighton, do periódico britânico Flying Saucer Review, ou Revista dos Discos Voadores. Essa é a mais importante publicação sobre OVNIs do mundo e há mais de 50 anos faz estudos científicos sobre esse tema. Olha o que o editor dessa revista disse.
não parece haver até agora evidência de que qualquer dessas naves ou seres sejam originários do espaço exterior. Muito interessante o que ele coloca. Ele não nega que essas coisas existem, mas ele crê que isso está dentro da nossa atmosfera, dentro do espaço do nosso planeta. Não há qualquer evidência de que essas naves ou esses seres, eles são de outros planetas. Isso é a declaração do editor de uma revista famosíssima, muito importante, que estuda só esse tema. E, de fato, uma prova incontestável que reforça essa declaração é que jamais os radares do planeta Terra registraram a entrada ou saída de qualquer OVNI em nossa atmosfera. Então, preste atenção. Esses fenômenos, eles creem que existem, mas nenhum radar captou eles entrando ou saindo do nosso planeta. Ou seja, há uma teoria que diz que isso está restrito ao nosso mundo. Portanto, primeira conclusão que nós podemos tirar. Cientificamente, podemos dizer com certeza de que não há qualquer prova da existência de vida inteligente fora do nosso planeta. Pode existir? Pode, mas cientificamente não há nenhuma prova. Porém, essa conclusão não responde às questões sobre as aparições de objetos voadores não identificados, nem de seres extraterrestres. Vamos então prosseguir o nosso estudo. Analisando cientificamente as aparições desses objetos voadores não identificados. Há uma filmagem chamada O OVNI de Jerusalém. Vamos analisar essa aparição, isso no caso de não ser uma farsa, tá ok? Mas vamos prestar atenção, porque muitas manifestações são bem parecidas. Aqui é o Domo da Rocha, lá em Jerusalém. E tem algumas pessoas conversando em hebraico aí ao fundo. Ó, você tem um objeto voador não identificado. Ele pisca e sobe numa velocidade tremenda. E aqui nós temos uma filmagem anterior. Ele está lá em cima e ele vai descendo até aqui onde tem aquele domo da rocha. Preste atenção. Ó, ele desce. Fica ali algum tempo. Pisca. E sai rapidamente. אתה רואה? רואה משהו. תגיד, שתינו יותר מכאן? לא, כולנו רואים את זה. מה זה? שיו! Vê a velocidade que sai esse disco. Esse é um fenômeno OVNI não explicado. Vamos analisar essa aparição. E todas as outras aparições são bem parecidas com ela nos pontos que nós vamos analisar. Primeiro ponto é o seguinte: esses objetos, eles têm uma aceleração impossível. Não somente nesse exemplo, mas na maioria das aparições de OVNIs, esses objetos podem partir do repouso, acelerar instantaneamente para milhares de quilômetros por hora, ou se movendo a uma elevadíssima velocidade, pararem instantaneamente. Então, o primeiro aspecto é esse. Vamos analisar esse comportamento. O que as leis de Newton nos dizem? Essas são as mais básicas leis da física e da mecânica dos corpos. Primeira lei de Newton. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar este estado por forças aplicadas a ele. Então nós temos aqui um cavalo, um homem galopando. Quando o cavalo para, a tendência é da pessoa prosseguir o movimento em que ela estava. Mesma coisa dentro de um ônibus. O ônibus está caminhando com as pessoas. Quando o ônibus freia, as pessoas tendem a continuar o movimento na qual elas estavam. Então, a primeira lei de Newton diz que todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar esse estado por forças aplicadas sobre ele. De maneira prática, essa primeira lei nos diz o seguinte:
qualquer ser vivo dentro dessas naves espaciais seria esmagado contra as paredes da aeronave ao ser submetido a tão grande aceleração ou desaceleração. Então, de maneira prática, é como se você estiver num carro a 100 km por hora e o carro para instantaneamente, como que batendo em uma parede. O que acontece com o passageiro? Ele é lançado para frente, ele tem os seus órgãos todos comprimidos e destruídos. Então, se você está a 100 km por hora, você não pode parar instantaneamente, porque se isso acontecer, qualquer coisa viva seria esmagada. Então, quando analisamos essas aparições, vocês viram ali como é que aquele disco subiu uma velocidade incrível do repouso para uma velocidade que não conseguimos nem mensurar. Se houvesse algum ser vivo ali dentro daquela nave, ele seria esmagado instantaneamente. Essa é a primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida. Então, você tem uma força pequena, uma aceleração pequena. Uma força média, uma aceleração média. Uma força grande, uma aceleração grande. De maneira prática, essa lei nos diz o seguinte: para um objeto ser parado ou acelerado, é necessário aplicar uma força que é maior quanto maior for a massa do objeto. E também quanto maior for a velocidade final a ser atingida. Ou seja, imagina um disco voador, uma estrutura enorme. Para essa estrutura se movimentar naquela velocidade e aceleração, era necessário uma força infinita, porque aquela imensa estrutura sai do repouso, velocidade zero, para uma velocidade inacreditável. Ou seja, seria necessária uma energia gigantesca para fazer um objeto como uma nave espacial sair do repouso tão rapidamente. Então, nós temos aí o exemplo de uma nave espacial que nós aqui enviamos da Terra. É necessária uma energia gigantesca para que essa estrutura ela suba. Imagina um disco voador subir naquela velocidade. A quantidade de energia que é requerida é simplesmente impossível de se obter para haver um deslocamento tão rápido como nós vimos naquele vídeo. Terceira lei de Newton. A toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. Então você tem aí dois patinadores, um empurra o outro, mas ele também é empurrado. A toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. Então, por exemplo, no caso de um foguete, a ação é a explosão do combustível e ela tem um sentido, e a reação é que o foguete, então, ele vai em outra direção. Ou seja, você tem ação e reação. Essa energia que provoca a ação seria tão grande que provocaria distúrbios, reação igual e oposta, no ambiente em volta. Então, por um objeto, ele se deslocar rapidamente, alguma coisa precisa acontecer aqui, atrás de onde ele está. Segunda conclusão, então. Fisicamente, podemos dizer com certeza que esses objetos não obedecem às leis mais básicas do nosso mundo material. Em outras palavras, podemos dizer que essas naves espaciais não têm massa e não pertencem ao nosso mundo físico, porque só uma coisa que não tem peso pode se deslocar a tal velocidade. Vou dar um exemplo aqui. O nosso pensamento não tem peso. Você pode ir do Brasil à China instantaneamente. Por quê? Porque você está fazendo isso pelo seu pensamento. Então, aquele objeto que se desloca daquela maneira, ele tem que ter uma massa zero, porque você não vê energia nenhuma sendo consumida para deslocar aquele objeto. Para comprovar esta conclusão, podemos citar o jornalista e ufólogo americano John L. Keel. Em seu livro UFOs, Operação Cavalo de Troia, um estudo exaustivo de objetos voadores não identificados, ele declara o seguinte: os dados estatísticos indicam que os discos voadores não são máquinas reais, isto é, físicas. Elas não são estruturas permanentes de matéria. Muito bem, mas alguém poderia dizer que esses seres de outros planetas possuem uma tecnologia avançadíssima, a ponto de conseguirem produzir uma aceleração ou desaceleração tão intensa. Ok, mas preste atenção.
Se eles estão em nosso mundo e em nossa atmosfera, pelo menos alguns efeitos deveriam ser percebidos. Então, já vimos aí essa aceleração impossível. O segundo ponto que precisamos realçar nesses vídeos ou nessas naves é a ausência de perturbações no ar. Nunca se verificou nenhum rastro de energia, calor. Olha a figura direita aqui, você tem um avião e você tem energia que o impulsiona para frente, e essa energia causa uma perturbação na atmosfera atrás dele. E nunca se verificou nenhum rastro de energia ou calor, e nem mesmo qualquer deslocamento de ar nas nuvens, quando esses OVNIs passam por elas. Além disso, também nunca se percebeu o estrondo sônico que é ouvido quando qualquer objeto voador se desloca a uma velocidade acima da velocidade do som. A velocidade do som é de 330 metros por segundo, que é equivalente a 1.230 km por hora. Se qualquer objeto se move a uma velocidade maior, um estrondo sônico é ouvido e também há uma manifestação visível na atmosfera. Então, vou passar esse vídeo aí para vocês verem. Explosão sônica. A luz viaja mais rapidamente que o som. Pense nas tempestades. Você sempre vê a luz do relâmpago antes de ouvir o barulho do trovão. O som se desloca a aproximadamente 330 metros por segundo, o que é muito rápido. Um avião supersônico se desloca a uma velocidade maior que a velocidade do som. O que é incrível é que quando o avião quebra essa barreira do som, nós conseguimos ouvir tanto um efeito sonoro quanto ver um efeito físico no ar em volta da aeronave. Veja essa figura assim. Aqui você pode ver o efeito no ar em volta do jato quando ele supera a velocidade do som, ou seja, quebra a barreira do som. A razão deste fenômeno é que o avião empurra o ar a uma velocidade maior do que a velocidade do som, então uma onda de choque sonora é produzida. Essa onda de choque sonora se propaga à velocidade do som como um cone e pode ser ouvida. Ouça o barulho de como é uma explosão sônica. Veja também esse vídeo de um avião quebrando a barreira do som e o efeito que é produzido na atmosfera. Mas nós não vemos isso em nenhuma manifestação de naves espaciais. Então, a terceira conclusão que nós podemos tirar é a seguinte: absolutamente nada que tenha massa ou que seja do nosso mundo material poderia apresentar o comportamento de um OVNI. O OVNI, então, parece uma ilusão. Por quê? Porque na velocidade que ele se desloca, nós tínhamos que ver a atmosfera mostrando que ele passou dessa velocidade e precisávamos ouvir também uma explosão, mas isso não acontece. Isso nos leva a crer que esses fenômenos, OVNIs, não são do mundo natural físico, mas são do mundo espiritual, pois os objetos do mundo espiritual não possuem massa. Um anjo não tem peso, então ele pode se deslocar a velocidades tremendas. Então, a terceira conclusão que nós podemos tirar ao analisar o comportamento dessas ditas naves espaciais não se encaixa de maneira nenhuma no nosso mundo físico. Tudo bem, eles podem ter uma tecnologia maravilhosa, mas eles estão dentro do nosso mundo, da nossa atmosfera. E quando eles se deslocam, alguma coisa tinha que acontecer, mas não acontece nada. Somente dessa forma, então, podemos explicar as aparições e o comportamento dos objetos voadores não identificados. Eles não são manifestações do mundo natural, são manifestações do mundo espiritual.